Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bumbo Bar Contemporâneo. S Vidro Soluções sob medida. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Começa agora o Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar e qualidade de vida aqui na ITV. Nesta série a gente está falando aí do Outubro Rosa, essa campanha pelo câncer de mama. Hoje o mastologista Ale Vicente participa do programa. No programa de hoje ainda temos o quadro Você em Ação, aqueles vídeos que nós recebemos dos nossos telespectadores praticando a sua atividade física, o ponto de equilíbrio, a receita do Tomo iLife e o nosso personagem da semana. Não sai daí, o equilíbrio só está começando. E a gente já começa com aquela dica especial para você ter mais qualidade de vida, ponto de equilíbrio. No programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cromoterapia. A cromoterapia é uma técnica que utiliza as cores para atuar no corpo físico e energético e na qual ela é não cientificamente comprovada, mas já reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde a década de 60. Então, isso daí dá uma credibilidade bastante forte para o trabalho. O trabalho da cromoterapia baseia-se na utilização das cores. Então, cada problema, ou cada distúrbio, ou cada desequilíbrio que o corpo apresente, o terapeuta vai utilizar combinações de cores para poder atuar naquele desequilíbrio, por assim dizer. Então, o médico vai fazer o diagnóstico e o terapeuta vai aplicar o conceito da cromoterapia, né? Você pode utilizar lanterna com luz e o espectro de cor para poder fazer o trabalho, ou até mesmo as mãos, para fazer imposição de mãos, imaginando a luz que você quer utilizar ali no momento. Independente de se ela é comprovada ou não pela ciência, o trabalho pode ser sentido pelo paciente ou pela pessoa que está se colocando ali na sessão, e ao longo das sessões, ao longo do tratamento, os benefícios são sentidos na pessoa. Então isso é uma coisa muito importante também. A gente usa várias cores, então azul, verde, amarelo, rosa, laranja, vermelho, violeta, índigo, que é aquele azul mais forte. Basicamente são essas as cores utilizadas e ou a gente usa a cor isolada ou a gente usa uma cor misturada. Por exemplo, o amarelo com verde a gente chama de limão e aí o limão é utilizado em alguns distúrbios, né? Ou também a gente pode usar uma sequência de cores, por exemplo, antibiótico, analgésico, são cores que você trabalha encavalando uma na outra, então você usa uma cor, na sequência você já usa a outra e assim por diante para determinados distúrbios. Então, realmente você tem as diferenças de espectro, né? Fisicamente a luz é matéria, então você pode medir a frequência com qual ela oscila. Então essas diferentes oscilações é que vão dar as diferentes atuações no corpo físico, na célula no caso. Todos podem vir, a pessoa não precisa ficar preocupada se ela tem determinada religião, se aquilo vai interferir na vida dela, isso ela pode ficar tranquila, ela pode comparecer às sessões, fazer os tratamentos que não tem problema nenhum. Mais uma dica muito bacana aqui no nosso programa Equilíbrio, certo, Fernanda? E tem mais ainda, hein? Tem mais. Agora a gente acompanha o personagem da semana, aquela pessoa que a gente traz para mostrar superação, desafios dos limites, enfim, acompanha a partir de agora. A
CIPECA ela foi fundada em março de 2007 pelo senhor Newton, que é o nosso atual presidente, e ele, junto com outros pacientes de câncer, eles fundaram a CIPECA devido a uma ONG ter fechado, então eles se sentiram desamparados na ocasião e fundaram assim a CIPECA. O nosso trabalho aqui na CIPECA, na Semana do Outubro Rosa, no mês do Outubro Rosa, ela é focada mais na prevenção. Então a gente trabalha aqui na região da Zona Norte, trazendo, né, a importância da prevenção do câncer de mama. Então a gente faz um trabalho junto às UBSs de panfletagem, do autoexame e na Casa do Cidadão. A gente agora começou a promover também a caminhada da Zona Norte, que é em prol da prevenção, que as mulheres que fazem também parte dos projetos que tem nas UBSs, elas participam. Então é bem legal, a gente tenta difundir isso, né? A importância da prevenção. Aqui é aberto, né? A gente atende a todos os tipos de câncer, não tem específico. Na realidade, a porta de entrada é nosso assistente social, que vai determinar o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Seja parte de medicação, alimentação, até psicológico. Então ele que vai avaliar e ver qual a necessidade do paciente. A gente procura suprir todas as necessidades não medicamentosas, no caso quimioterapia e rádio, mas todas as outras que estão por trás de tudo isso. É só entrar em contato com a gente, agendar uma visita ou agendar com o assistente social, que a gente vai estar procurando atender. E a gente acompanhou aí o quadro Personagem da Semana. Como eu já falei semana passada, se você tiver alguém que você queira indicar, que é um exemplo aí de superação, manda pra gente. O e-mail é contato@equilibrioitv.com. É isso, Fernanda. É muito bom quando as pessoas mandam seus e-mails, dando sugestões, dicas e, por que não, até críticas, se você tiver alguma a fazer ao nosso programa. A sua colaboração é muito importante para nós aqui. Envie seu e-mail, a Fernanda já divulgou, está aí na sua tela. Participe aqui do Equilíbrio também, ajuda a gente a fazer um programa diferente a cada semana. Rapidamente o intervalo comercial, vamos com a dica do Tomo iLife na sequência e depois, um bate-papo aqui com o Dr. Alexandre Vicente, mastologista, nesse programa que é especial no Outubro Rosa, aqui na ITV Sorocaba. Equilíbrio volta já. Bar Contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches, nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. O ensino médio do Colégio Ser prepara os alunos de Sorocaba e região para os grandes vestibulares do país. Para isso, nós temos professores altamente capacitados, uma infraestrutura espetacular, conta com o apoio de um material didático que é um diferencial no Brasil, que é o material didático do poliedro. A equipe do Colégio Ser está preparada para receber os alunos e encaminhá-los numa situação muito mais humanizada.
Estamos de volta com Equilíbrio. Este mês, uma série especial aí para apoiar a campanha do Outubro Rosa, não é, Walter? Exato. Daqui a pouquinho aqui no estúdio nós batemos um papo com o Dr. Alexandre Vicente, mastologista, neste programa especial, como a Fernanda já disse, em homenagem ao Outubro Rosa. Estamos apoiando essa campanha tão importante aí contra o câncer de mama. Agora, a dica do Tomo iLife aqui no Equilíbrio. Acompanhe. Então, gente, para fechar essa série de shows, né? A gente falou de show TPM, show estresse, show celulite e agora vai ser o show colesterol. Né? Tem uma composição diferenciada, ela tem a beterraba e a laranja, que é para fechar nossa série aí de shows. Valeu, galera! O Eric Dias trouxe mais uma receita pra gente do Tomo, saudável, fácil de fazer, para não ter desculpa mesmo, né, Walter? É isso mesmo, Fernanda. E agora, dando sequência à nossa série especial Outubro Rosa no Equilíbrio, falando sobre o câncer de mama, nós recebemos em nosso estúdio o Dr. Alexandre Vicente, ele que é mastologista, especialista também no assunto. A conscientização das mulheres vem aumentando a cada ano, doutor? Acho que sim, Walter. Cada vez mais essa informação chega de uma forma... Diversos trabalhos como esse do Outubro Rosa, né, elas ficam cientes da necessidade de se fazer esse rastreamento, de se tentar detectar a doença, ainda naquela fase em que ela não é palpável. É nessa fase que a gente consegue bons resultados. Né? O câncer de mama é uma doença frequente e, quando descoberta no início, a taxa de cura é bastante boa. Né? É com a mamografia que a gente consegue identificar essa doença? A mamografia é um excelente exame para rastreamento das mulheres em geral, tá ok? Existe um grupo de mulheres que elas são assim, de risco para câncer de mama, tá ok? Por algum fator, alguma história dela, de vida dela, alguma doença pré-existente de mama ou por uma questão de ter muita gente na família com câncer de mama, existem mulheres que têm um risco aumentado. Para essas mulheres que têm um risco aumentado, talvez a mamografia não seja suficiente, não seja o melhor método isoladamente para rastreamento. Aí há necessidade de se complementar ou com uma ultrassonografia ou, eventualmente, em casos de maior risco, até pela ressonância magnética. Mas para as mulheres de risco normal, para a maior parte das mulheres, a mamografia como rastreamento é suficiente e reduz morte por câncer de mama. Né? Doutor Alexandre, dizem que as mulheres que têm a mama um pouco maior têm mais propensão de desenvolver o câncer de mama? Pouca coisa, Walter, mas tem, pouca coisa. E também é verdadeiro que aquelas mulheres que fazem as cirurgias plásticas de redução também diminuem um pouco o seu risco para câncer de mama, tá ok? Mas isso são valores assim muito pouco significantes, tá ok? Mas não deixa de ser verdade. É um pouco daquele mito também do sutiã apertado também que pode desenvolver, essas coisas começam a surgir. Walter, a gente ouve de vez em quando, a gente ouve uma série de coisas, né? Aparece, de repente estoura na mídia alguma coisa assim do tipo desodorante causa câncer de mama, né? Umas coisas assim, olha, na verdade, evidência científica a respeito disso não tem nenhuma, tá ok? Tem várias evidências, mas com pouco impacto relacionados a hábitos de vida, do tipo quantos filhos teve, que idade teve o primeiro filho. Isso tem alguma importância em risco, se estabelecer risco. Mas sabe uma coisa importante que hoje a gente sabe e que tem cada vez ganho mais peso é a relação entre a obesidade e o aumento do risco de câncer de mama. Isso tem ficado cada vez mais evidente na literatura científica. Então, e a gente percebe que a população em geral está aumentando o índice de massa corpórea dela. E isso tem se associado a provavelmente é um dos fatores associados com alguma importância com esse aumento na incidência do câncer de mama. Né? Ao mesmo tempo, então, que a obesidade aumenta a chance de desenvolver o câncer de mama, se a pessoa emagrece, ela consegue reduzir isso. Perfeito, exatamente isso. Agora, a partir do momento que foi identificado o câncer, como é que é o tratamento? Assim, do caso mais básico até os casos mais complicados, doutor Alexandre. Tá. Fernanda, olha, é lógico, o tratamento do câncer de mama é complexo, não é tão simples, tá certo? Primeiro porque ele envolve diversas
formas de tratamento, diversas ferramentas de tratamento. E mais do que isso, envolve diversas disciplinas, ou seja, você precisa de vários profissionais atuando no cuidado daquela mulher. Então hoje o tratamento de câncer de mama realmente ele é multidisciplinar. Quando eu falo que o médico é um agente, tá certo? Mas você tem outros, uma série de outros, você tem psicóloga, nutricionista, o cuidado tem que ser bastante amplo. Mas de maneira geral, vamos falar especificamente na área médica, né? Existem 4 ferramentas de tratamento. 2 delas a gente usa para tratamento da doença na mama, que são a cirurgia e a radioterapia. E outros 2 tratamentos que é a quimioterapia ou a hormonioterapia, a gente utiliza para tratamento assim, evitando que a doença apareça em outros órgãos do corpo, tá ok? Essa é a função. Então basicamente são esses 4 tratamentos. A forma como esses tratamentos são aplicados, a sequência com que esses tratamentos são aplicados, é absolutamente individualizada. Vai depender de uma série de coisas que vai desde o tipo de tumor que a gente está tratando, ao tamanho do tumor, ao tamanho da mama, a perspectiva de você poder fazer um tratamento cirúrgico conservando a mama ou, eventualmente, a necessidade de se retirar. Então, é muito complexo mesmo, sabe? A gente precisa realmente individualizar qual a melhor alternativa, qual a melhor estratégia para cada caso. E é isso que faz a questão toda complexa só na área médica, sem ainda envolver essas outras disciplinas que a gente fala, né? Tá certo? Então, e aí vai longe, viu? Hoje a gente tem uma preocupação grande, por exemplo, em tratar câncer de mama em mulher nova, em preservar a fertilidade dela, tá certo? Estratégias para se preservar, porque a quimioterapia pode alterar essa capacidade reprodutiva da mulher, então a gente tem que ter cuidados com isso. Então existe todo um campo da ciência que trabalha com essa abordagem, quer dizer, como tratar uma mulher com câncer de mama e ao mesmo tempo preservar a possibilidade de ela engravidar no futuro, né? Okay? Então, eu vou te falar, é muito difícil responder essas questões todas assim, de uma forma caso é um caso, realmente. Mas o que a gente tem que dizer é que o tratamento tem que ser individualizado. Existe uma série de diretrizes, mas o tratamento é daquela paciente, entendeu? É daquela paciente específica. E a gente vai tentar adaptar a melhor estratégia para aquela, mas não quer dizer que haja uma estratégia única para se tratar todas as pessoas. A gente está falando da mamografia. Qual é a necessidade de se fazer esse exame anualmente ou cada 2 anos? Essa é uma dúvida, Fernanda, não é que é uma dúvida, não tem dúvida. A ciência mostra o seguinte, todas as sociedades que trabalham com a Sociedade Brasileira de Mastologia, etc., e outras sociedades internacionais vão defender que a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos e anual, tá ok? Porque tem evidência mostrando que você tem uma diminuição no risco de morrer por câncer de mama se você fizer o rastreamento de 18%. Então esse é um dado que não pode ser ignorado. A questão que vem atrás disso é o seguinte, isso é verdadeiro, a questão é, como gestor de saúde de um sistema de saúde, é aplicável? Você entendeu? É aplicável para quem gere saúde? Então só para vocês terem uma ideia, se eu tiver uma mulher entre 40 e 50 anos, eu preciso chamar para o rastreamento 1.900 mulheres para que eu consiga evitar uma morte por câncer de mama. As mulheres acima de 60 anos, eu preciso chamar 380 mulheres. Então, para quem gere, para quem tem uma quantidade limitada de recursos e precisa gastar esse recurso de forma adequada, vale mais a pena investir no rastreamento de mulheres mais velhas, tá certo? Porque com o mesmo número, você economizaria muito mais mortes por câncer de mama. Deu para entender? Então, é uma questão de ciência de um lado e uma questão de gestão de recursos do outro. No Brasil, qual é a orientação do INCA, do Ministério da Saúde? A partir dos 50 anos, bianual. Essa é a orientação do gestor. Qual é a orientação da ciência? A partir dos 40 anos, anual. Doutor Alexandre, a gente vai dar uma rápida pausa aqui para o intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui para o estúdio para continuar essa conversa aí com o doutor Alexandre Vicente nesse mês aqui do Outubro Rosa. Não saia daí. O Tomo e iLife já faz parte do lifestyle do sorocabano. Se você procura uma alimentação saudável e um estilo de vida mais light, sem perder o sabor, este é o lugar para você. As delícias da lanchonete gourmet e do Oriental Premium Tomo estão juntas no mesmo local. Venha conhecer Avenida Domingos Júlio, 181, na pista de caminhada do Parque Campolim, aberto todos os dias.
A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com um revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. De volta com Equilíbrio pela ITV Sorocaba, canal 24 da NET, esse programa que é especial, dedicado neste mês de outubro ao Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama. Aqui no estúdio nós estamos recebendo o Dr. Alexandre Vicente, mastologista, quem bate um papo aqui com a gente sobre esse tema. Doutor Alexandre, uma pessoa que teve a incidência do câncer, uma mulher que foi detectada, fez o tratamento, ela pode levar uma vida normal, ela pode engravidar, digamos que ela não tem filhos ainda, ela pode engravidar normalmente, pode voltar a amamentar? Legal. Ótima pergunta. Logicamente, amamentar, em teoria ela pode, desde que ela faça uma cirurgia conservadora, certo? Se a proposta de tratamento dela for uma mastectomia, ela não consegue amamentar, mas a maior parte dos tratamentos hoje, desde que a gente detecta no início, é possível preservar a mama e essa mulher, de maneira geral, mantém a capacidade de amamentar. E essa pergunta do que pode acontecer com o câncer de mama se a mulher engravidar é outra coisa super importante. E isso a gente já tem uma resposta da literatura médica, da ciência, muito sólida, né? Porque nem sempre a gente consegue ter as respostas às vezes, dependendo da fonte, elas são muito... Mas nessa questão a gente tem uma resposta bastante sólida. A gravidez não aumenta a chance da doença voltar. A gente sabe disso, tá ok? Aí tem paciente me pergunta, doutor Ale, mas se não tem, por que eu já não posso engravidar agora? Logo depois do tratamento do câncer de mama, desde que mantida a fertilidade, por que eu já não posso engravidar na sequência? Bom, e a resposta que eu dou é a seguinte, bom, se você engravidar na sequência, a chance da tua doença voltar não vai aumentar, tá ok? Não vai aumentar. No entanto, é muito ruim a concomitância da volta da doença com uma gravidez, tá ok? E a gente sabe que as doenças mais frequentemente voltam nos 3 primeiros anos e um risco relativamente grande ainda acontece até os 5 anos. Então a gente tenta pelo menos evitar que a mulher engravide nos 3 primeiros ou 4 primeiros anos que se seguem ao tratamento. Por quê? Para evitar a concomitância de uma doença metastática ou de uma recidiva local com uma gravidez, entendeu? Câncer e gravidez são duas coisas que definitivamente não combinam, tá certo? Aquilo que já é naturalmente difícil potencializa, porque você tem de um lado a doença, né? E de um outro lado a gravidez, né? Uma chamando pela vida, outra tentando preservar, são coisas que conflitam. Então, tentar evitar essa concomitância é inteligente. Então, a orientação é, não há problema nenhum, mas vamos prudentemente respeitar esse intervalo onde mais frequentemente as doenças voltam. A gente está vendo, na verdade, o seguinte, se a pessoa conseguir identificar desde o início, ela consegue se curar, quer dizer, não é ali uma sentença de morte, né? A ideia é assim, gente, é tentar mesmo a necessidade de fazer autoexame, fazer mamografia e estar constantemente indo ao médico para ter esse acompanhamento, é isso? É isso. Fernanda, se você me permitir, ainda eu acho que é importante, eu quero deixar eu não quero deixar claro, eu não quero falar para as mulheres não fazerem autoexame, não é nada disso. Eu acho que as mulheres têm que se examinar, faz parte de se conhecer. Mas eu quero deixar claro uma verdade. Nunca ninguém provou que autoexame diminui morte por câncer de mama, lamentavelmente. Porque é ótimo, é barato, fácil de fazer e tal. Mas não tem nenhuma evidência científica de que as mulheres que fazem o autoexame frequentemente morrem menos do que de câncer de mama, tá ok? Eu só estou chamando a atenção disso para que as mulheres entendam que talvez só fazer autoexame é uma estratégia, mas é uma estratégia de pouco efetiva. Ela tem que ser complementada com a mamografia, não tem por onde. Muito obrigada por sua participação. A gente continua aqui esse mês de outubro para falar do Outubro Rosa e o senhor é nosso convidado para voltar em breve. Oh, ótimo, sempre vai ser um prazer. Obrigado. E agora, Você em Ação. Acompanhe.
objetivo do Instituto é derrubar os mitos que rondam o câncer de mama. O câncer que mais mata mulheres no Brasil. A população está aumentando, está vivendo mais e obviamente a incidência vai aumentar. O Colar da Vida foi uma maneira que o Instituto desenvolveu para mostrar as diferentes fases que o câncer pode atingir a mulher. O câncer de mama, para atingir 1 centímetro, demora em média de 8 a 10 anos. Olha quanto tempo, teoricamente, eu teria para fazer esse diagnóstico precoce. É claro que isso é a média. Ele não mata em decorrência de problemas locais. Ele mata em função das metástases. Essa célula que estava na mama vai para o gânglio linfático, para o linfonodo, e a partir daí, se nada for feito, ela cai na circulação. Isso que mata. Tudo que eu busco hoje é diagnosticar antes da palpabilidade. O Instituto CETOC já salvou diversas pessoas e impactou milhares. Todas as vezes que as pessoas me perguntam, e aí, como foi que você descobriu que estava com câncer? O CETOC, ele foi no meu bairro, teve uma palestra com a comunidade, senão hoje eu não estava viva para contar essa história. Porque não basta simplesmente eu entregar para a pessoa um panfleto falando sobre o assunto. Ela tem que participar dessa descoberta, ela tem que ser ouvida. Nós sentimos a necessidade de esclarecer desde a infância a importância dos cuidados com a saúde. Investir neles é investir para que a próxima geração seja mais consciente, que tenha mais respeito com o seu corpo. O Instituto tem esse objetivo, de tal forma que a gente consiga, através dessa proximidade, desconstruir a ideia de morte. Porque para nós, falar sobre câncer não é falar em morte, é falar em celebrar a vida. Câncer de mama. Toque no assunto com carinho. Toque no assunto com carinho. Você pode participar também na sua atividade física, com o seu grupo de amigos, a sua atividade individual. Você tem aquela câmera especial, você gosta de filmar a sua atividade? Mande para a gente aqui, contato@equilibrioitv.com. Faça contato com a gente, nós vamos dar todas as dicas da melhor maneira de você enviar esse material. Certo, Fernanda? É isso aí, a gente conta com a sua participação, afinal o nosso programa depende de você. Uma ótima semana e até mais. Você assistiu Equilíbrio, um oferecimento Bumbo Bar Contemporâneo, S Vidro Soluções sob medida, Colégio Ser, o seu potencial levado a sério, Tomo iLife.